eu queria falar para você dos tipos de fé, para você identificar a fé que você tem, a fé que você possui. Quando você examina histórias, por exemplo, de pessoas que dão testemunhos aqui, de vitórias, de conquistas, você vê que tem gente que, com a fé, ela tem muito resultado, ao seu tempo. Nada acontece tudo da noite para o dia, mas ao seu tempo, ela tem resultado da sua fé. A fé daquela pessoa produz o resultado que ela quer. Existem pessoas que ela tem fé, mas ela tem pouco resultado da sua fé. Então nós temos aqueles que têm muito resultado da fé e aqueles que têm pouco resultado da fé. Por que isso acontece muitas vezes? Porque existem pessoas que ela usa muito a sua fé e existem pessoas que elas usam pouco a sua fé. Vou dar um exemplo para você. Quando o povo de Deus saiu do Egito em direção à terra prometida, não tem um número exato, mas os historiadores dizem que eram quase 2 milhões de pessoas. Preste atenção, 2 milhões de pessoas. Eles tiveram que ter fé para sair do Egito e seguir a direção de Moisés? Sim, tiveram que ter fé. Eles tiveram que ter fé. Porque 2 milhões de pessoas seguindo a direção de um homem, Moisés. 2 milhões de pessoas sendo guiado por um homem. Esse foi um tipo de fé. Eles tiveram fé para deixar o Egito e seguir a Moisés. E quando a pessoa crê na palavra de Deus, e ela, a exemplo do povo, creram na palavra de Moisés, e eles seguiram a Moisés, tá bom, o Senhor está te usando para nos libertar dessa escravidão, então vamos embora. 2 milhões de pessoas saíram seguindo Moisés. Qual o benefício dessa fé? Sair do lugar. A pessoa sai do lugar, é a fé que tira ela do lugar. Mas foi uma fé da Maria vai com as outras. Que fé é essa? Eu vou porque está todo mundo indo. As pessoas estão indo embora do Egito, eu não posso ficar. Está todo mundo indo, eu tenho que ir também. Está todo mundo seguindo a Moisés, eu tenho que seguir também. Eu não posso ficar aqui. É aquela pessoa que ela faz porque todos estão fazendo. Ela age porque todos estão agindo. Não é uma pessoa que tem um objetivo na vida. O povo que saiu da terra do Egito, eles não tinham um propósito. Nós vamos chegar na terra prometida, Deus nos prometeu, nós vamos dar muito testemunho, nós vamos glorificar o nome dele. Não, eles estavam indo porque estava todo mundo indo. Eles estavam seguindo porque estava todo mundo seguindo. Repito, qual o benefício dessa fé? A pessoa sai do lugar, ela se move, mas não tem alvo, ela não tem objetivo, ela não sabe aonde ela quer chegar. O povo, 2 milhões de pessoas, estavam seguindo a Moisés, eles não tinham um objetivo pessoal. Está todo mundo indo, então nós temos que ir também. Estou fazendo porque todos estão fazendo. Estou seguindo porque todos estão seguindo. Muitos até vêm à igreja porque outros vêm. É ou não é verdade? Você pergunta assim, você veio? Ah, eu vim porque meu irmão veio. Ah, eu vim porque minha mãe veio. Se dependesse dela, ela nem ali estaria. Essa falta de objetivo é uma fé. A pessoa tem que ter fé para seguir a outra, ela tem que ter fé para vir aqui, mas é uma fé sem objetivo. Ela crê porque está todo mundo crendo. Está todo mundo crendo. Só que o problema dessa fé é que quando ela passa por lutas, no processo, quando há um processo para você conquistar a bênção, e nesse processo
a pessoa não suporta, porque ela não tem objetivo. O que faz a gente insistir, perseverar, permanecer firme, é o objetivo que nós temos. Se a pessoa não tem objetivo, ela não tem por que perseverar. E o povo, porque não tinha objetivo, quando veio o deserto, eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar. Por quê? Porque nem eles sabiam por que estavam ali. Então eles diziam, lá era melhor, nós estamos aqui nesse deserto, é muito difícil. Quando a pessoa tem um objetivo, ela diz assim, eu vou passar por esse deserto, porque eu sei o que eu vou conquistar. Mas a maior prova que o povo não tinha objetivo nenhum, que a vontade deles era voltar para o Egito ser escravo. Uma fé sem objetivo. Sem objetivo. Uma fé que fez eles se moverem, é ou não é verdade? Uma fé que fez eles saírem do lugar, mas que não estava levando a eles a lugar algum. Então, essas pessoas, elas não conseguem ter resultados dessa fé. Elas não têm resultado. Por quê? Porque ela faz porque todos estão fazendo. Faz porque todos estão fazendo. Vou dar um exemplo para você. Eu morei nos Estados Unidos, e você vê imigrantes nos Estados Unidos, que eles tiram foto, eles tiram lá foto, com um carrão atrás deles, para as pessoas, os familiares e pessoas no Brasil, verem que eles estão muito bem financeiramente, e às vezes o carro nem dele é. Ele vai lá na porta da Disney, e ele tira foto na porta da Disney, para dizer que ele está muito bem financeiramente, só que ele só pode chegar até a porta, que para entrar é $200 por pessoa, ele não tem como pagar. Você entende sim ou não? Aí, quem está aqui no Brasil diz assim, opa, esse é o lugar, está todo mundo rico, está todo mundo se dando bem, está todo mundo bem de vida. Aí faz o quê? Faz o quê, pessoal? Vai embora para lá. Não porque tinha um objetivo, porque os outros foram e foi também, meu familiar foi, eu vou também. Só que ela não sabe como que a coisa funciona. Quantos imigrantes que moram em porões, cheios de rato, trabalham dia e noite, morrem, perdem saúde, problema de coluna, problema nas pernas, nos braços, de tanto lavar parede, lavar casas. É um lado que ninguém vê, que ninguém mostra. Absolutamente não. Eu me lembro de uma senhora que ficou anos e anos lá, acho que 26 anos. Quando ela voltou para o Brasil, eu tive que dar o avião para ela, eu tive que dar a passagem de avião para ela, que ela não tinha. 26 anos. Mas quando você olha, opa, está todo mundo indo, o que eu vou fazer? Eu vou também. É, não é? Eu vim porque todo mundo veio. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ora, dos quase 2 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Para você ver, quase 2 milhões, ninguém alcançou a promessa. Só 2 alcançaram. Para você ver o quanto que essa fé é uma fé que não produz resultado. Eu não posso crer em Deus porque todo mundo crê. Eu não posso vir na igreja porque todo mundo vem. Eu não posso ter fé porque todo mundo tem. Eu não posso fazer isso porque todo mundo está fazendo. Eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que ter uma fé definida. Porque quando você tem uma fé definida, então Deus trabalha de acordo com a sua fé. Amém, pessoal? Não é fazer porque está todo mundo fazendo. Que esse foi o problema do povo. Quer dizer, a chance de ter resultado nesse tipo de fé é 1 ou quase 0, que foi o que aconteceu com o povo. Então, muitas pessoas creram em Deus, ou creem em Deus, porque os pais criam. Muitas pessoas têm uma religião, porque os pais tinham uma religião. Ela nem sabe porque ela está fazendo aquilo. Se você for no cemitério, na época de finados, quem já foi no cemitério aqui? Fazer trabalho para os outros?
Não, você foi visitar, né? Você vai no cemitério no tempo de finados? Eu não estou falando mal, não, estou ensinando você. Você vê um monte de gente acendendo velas, é ou não é? Sim ou não? E levando flores. Se você chegar em alguém e falar assim, vem cá, por que você está acendendo vela? Ela vai dizer, eu estou acendendo porque todo mundo está acendendo. Todo mundo está acendendo, eu estou acendendo também. A pessoa nem sabe por que ela está fazendo aquilo. Ou no máximo você vai ouvir, é para iluminar a alma do meu familiar que morreu. Então está provando que está no inferno. Porque a pessoa que está com Jesus, ela não precisa de vela. Jesus é o quê? O que a Bíblia diz que Jesus é? Se o meu Jesus é a luz, não precisa de vela. Mas ela faz porque a mãe já fazia. Minha avó vinha em finados no cemitério todos os anos, por isso que eu estou aqui. Quer dizer, faz porque os outros fazem. Ela não pensa, ela não usa a cabeça. Veja o quanto isso é importante, pessoal. A sua fé tem que ter um objetivo. Você não pode fazer as coisas porque os outros fazem, como aconteceu aqui. Quer dizer, o povo nunca teve uma experiência pessoal com Deus, porque quando você tem uma experiência pessoal com Deus, você não faz porque os outros fazem, você faz porque você conhece a Deus, você teve uma experiência pessoal com Deus. Qual foi o resultado disso? A Bíblia diz assim, Êxodo 16, 2, toda a congregação, pessoal, todos, sem exceção, eram quase 2 milhões de pessoas, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eles reclamavam, eles murmuravam, por que nós estamos no deserto? Por que nós estamos nessa situação? Porque eles não tinham objetivo na vida, não sabiam onde queriam chegar, estavam ali porque os outros estavam ali. Quem está entendendo, levante a sua mão. Isso é um tipo de fé. Vou falar para você de um outro tipo de fé. Acredito porque vi. Isso é um outro tipo de fé. Então, imagine você, um paralítico levantou do seu lado e começou a andar. Na hora você vai crer. Até o incrédulo crê. Qualquer pessoa crê. Qualquer pessoa crê. Na hora, duas maneiras que levam uma pessoa a crer: na hora que ela vê o milagre, ou na hora que a coisa aperta. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque num aperto, até o ateu passa a crer em Deus. Verdade ou mentira? Um deputado nosso estava falando, teve uma pane seca no avião lá em Goiás, tinha 3 deputados, um da Assembleia de Deus, um evangélico, tinha um ateu e tinha um outro que eu não sei qual era a religião dele. Eu sei que o avião teve uma pane seca, e o deputado lá que era evangélico, ele levantou a mão e ele começou a orar. Ele disse: meu Deus, toma o meu espírito. Quem fez isso foi Estevão, né? Recebe o meu espírito, porque o avião estava caindo, e ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, recebe a minha alma, Senhor. Aí o ateu que estava do lado levantou a mão e disse: a minha também. Na hora do aperto, até os ateus passam a acreditar. Mas a fé, eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver. Se a pessoa vê, eu vi, por isso eu creio. Então ela viu, o cego que enxergou, ela crê, ela não tem como duvidar. Quem já assistiu um milagre, uma pessoa que foi transformada, você viu a foto dela como era cavernosa, não é? Aquela foto assustadora, e como ela está hoje, se diz: olha só o milagre, olha só o poder de Deus, olha só o que Deus faz. A pessoa crê porque ela está vendo os milagres, como você ouve aqui, como você vê milagres. Então a pessoa crê porque ela está vendo. Agora, qual o problema dessa fé? Que quando a pessoa não vê, ela deixa de acreditar.
Quando ela não vê o milagre, ela deixa de crer. Esse é o problema dessa fé. Se ela vê, ela crê. Se ela não vê, ela não crê. Ela não crê. Quem vai duvidar que está vendo o milagre? Quem vai duvidar se o milagre aconteceu diante dos olhos dela? Ela não vai duvidar. Mas é uma fé que só se mantém enquanto ela vê as coisas acontecendo. Se ela vê o milagre na vida dos outros, ela crê. Se ela vê na vida dela, ela também crê. E se ela não vê na vida dela nem na dos outros, ela perde totalmente a fé. Olha o que aconteceu com Jesus e os discípulos. A Bíblia diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas o quê? E o que aconteceu em seguida? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ora, Jesus já tinha feito algo sobrenatural, porque ele entrou na casa, as portas estavam trancadas, ninguém foi abrir a porta para ele. Por onde ele entrou, ninguém sabe, se ele se materializou, se ele passou pelas paredes, ele já estava ressuscitado. Então ele já tinha feito algo sobrenatural, que foi aparecer para os discípulos de uma maneira surreal. Ora, mesmo assim, ele teve que mostrar as suas mãos furadas, ele teve que mostrar os seus ferimentos. Por quê? Porque Tomé só cria se ele visse. Então a pessoa, ela quer ser convencida pelo que ela está vendo, ela tem que ver, ela quer ser convencida pelo que ela está vendo, e esse é o problema dessa fé. Então nós temos a fé, Maria vai com as outras, e nós temos a fé, eu creio porque eu vi. Agora nós temos um outro tipo de fé, que eu queria que você entendesse, é a fé de crer sem duvidar. Crer sem duvidar. Quando a pessoa crê sem duvidar, ela tem um nível de fé que nada abala ela. Ela não precisa ver para crer, ela não vai porque os outros estão indo, ou fica porque os outros estão ficando. A fé dela é uma fé consistente, ela não faz porque os outros estão fazendo, a pessoa faz porque ela crê. Deus falou na sua palavra, então o que Ele falou, Ele vai cumprir e acabou. Essa é a fé dela, é uma certeza que ela tem. No livro de Romanos, eu quero usar o exemplo para você de Abraão, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. O que é esperar contra a esperança? Não tem mais jeito, mas eu continuo crendo. Eu não preciso ver, eu não vi nada, mas eu continuo crendo. Ele esperou contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E diz mais: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, a pessoa crê em qualquer circunstância, está tudo ao contrário, mas eu creio. Está tudo saindo do jeito que eu não queria que saísse, mas eu creio. Ela crê de uma tal maneira que Deus não precisa
dar explicação a ela. Deus prometeu uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde, uma vida de sucesso. Deus prometeu a ela uma vida de qualidade, então eu creio. Mas não aconteceu ainda, não aconteceu, mas vai acontecer. É uma crença, sem duvidar. Então aqui, você vê uma fé poderosa na pessoa. E aqui, as coisas começam a andar, as coisas começam a mudar, a vida da pessoa começa a mudar. Você tem sonhos, objetivos, e você tem certeza que eles vão acontecer. Não importa o dia, não importa a hora, não importa quando, não importa que maneira. Você não quer saber que maneira, você não quer saber nada. Você crê e ponto final. Ela crê sem duvidar, mas nada está a favor. Ela é como Abraão, ela crê contra as esperanças. Talvez você pergunte assim: tá bom, Bispo Márcio, mas e aquilo que eu acreditei, que eu criei, acreditei muito que ia acontecer e não aconteceu. Eu criei que aquilo ia acontecer e não aconteceu. Vou falar uma coisa para você: mesmo quando nós temos essa fé, eu creio sem duvidar, eu creio que vai acontecer. Se nós pedimos algo a Deus que não é a vontade dEle, Ele não vai fazer. E eu falei isso já a você, porque o nosso maior desafio é confiar na vontade de Deus. Confiar na vontade de Deus. Isso é uma fé madura. Se você pediu algo a Deus, duas coisas, e ainda não aconteceu, duas coisas: ou vai acontecer, ou não vai acontecer. Se não for da vontade dele, não vai acontecer. E se é da vontade dele, vai acontecer. Amém, pessoal? Mas o interessante dessa fé, que essa fé, ela dá a nós um sustento. Porque a sua fé diz assim: se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Esse é o tipo de fé que a pessoa tem. Porque ela tem a plena consciência que Deus sabe o que é melhor para ela. Ela confia tanto nas promessas de Deus, que ela diz assim: que seja feita a sua vontade, que seja feita a vontade de Deus, e Deus vai cuidar disso para mim, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Amém, pessoal? Você já não fica mais preocupado se Deus vai fazer ou não vai fazer. Aqui está a grande revelação. Você não está preocupado se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer. Você confia nele. Você confia na vontade dele. Você crê sem um pingo de dúvida que ele vai honrar você, que ele vai honrar a sua fé. Amém? Quando a pessoa, ela olha para as circunstâncias ao seu redor, e a vida dela não está como ela gostaria que estivesse, e ela tem essa fé que eu estou falando a você, então nada ao redor dela muda. O que acontece ao redor dela, nada muda o que está dentro dela com respeito a Deus. Não muda o que está dentro dela. Ao contrário, se acontecer algo que ela não esperava, se acontecer o que ela quer, ela vai dizer graças a Deus. E se acontecer o que ela não esperava, ela vai dizer: Deus sabe de tudo. Essa é a fé dela. Mas o ser humano normalmente não faz isso. O ser humano é assim: se Deus faz o que Ele quer, ele dá graças a Deus. Sim ou não? Graças a Deus. Se Deus não fizer o que Ele quer, ele manda Deus para os quintos dos infernos. O ser humano é assim. Ele fica revoltado contra Deus. Ele quer desacreditar Deus. Eu não vou mais buscar a Deus. Eu não vou mais ser fiel a esse Deus. Porcaria nenhuma. Esse Deus não me atende, não me responde. As pessoas, elas não confiam na vontade de Deus. Não confiam na vontade de Deus. Mas com essa fé, você está seguro. Porque você sabe que mesmo crendo contra a esperança, você vai ter a vitória. Amém, pessoal?
Nada do que acontecer do lado de fora muda o que está dentro de você, aquilo que você crê com respeito à palavra de Deus. E aqui está o resultado. Aí você vê a coisa acontecer, aí você vê a coisa andar, aí você vê a coisa começar a mudar, aí começa a chegar novidade de vida para você, porque você está apoiado nessa palavra. Deus sabe que você pode confiar nele, que ele pode confiar em você. Quantas pessoas talentosas, cheias de habilidade, não têm resultado na vida? Porque a fé no final é a fé. Agora, qual é a boa notícia? A fé, ela é evolutiva, dá para você evoluir a fé, amém? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, você consegue evoluir a sua fé, você vai ouvindo, sua fé vai ganhando força. As pessoas são viciadas muitas vezes na fé que tem, porque ela pensa o seguinte: não, a minha fé é boa, ela já produziu micros resultados na minha vida, eu não preciso mudar a minha fé, eu não preciso alterar a minha fé. Deus quer fazer algo que você nem imagina, não é pequenos resultados, é grandes resultados, mas tem que existir esse tipo de fé. Quando a pessoa, ela tem ideia do que Deus quer fazer, uma mosca aqui. Quando a pessoa tem ideia do que Deus quer fazer na vida dela, ela então permanece nessa fé. Os meus planos, os meus projetos não são iguais aos de Deus. Deus tem planos e projetos maiores para mim. Deus tem planos e projetos maiores na minha vida. Quem crê nisso, levante a sua mão.